Fala galera, como vocês estão? Espero que todos muito bem. Vamos então para mais um vídeo e neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito importante para você aí que é investidor de fundos imobiliários, tá? Nós vamos falar aqui sobre aqueles caras que são os responsáveis por defender a sua carteira de investimentos de fundos imobiliários. Aqueles caras que quando tudo estiver ruim no mercado, eles serão os caras que vão derreter menos, eles vão cair menos do que os demais. Eles são os caras que vão estabilizar a sua carteira e reduzir a volatilidade dela, principalmente em momentos de tensão do mercado, seja por problemas macroeconômicos, problemas governamentais ou até algum problema estrutural na classe que esteja ocorrendo. Então, esses fundos que nós vamos comentar aqui são fundos defensivos de carteira, fundos que vão defender a sua posição, evitando grandes prejuízos na sua carteira ao longo da jornada e também vão te proporcionar ganhos exorbitantes no longo prazo, se você souber manter eles na sua carteira nas devidas proporções. Tá? São fundos imobiliários guardiões, fundos que vão ser os guardiões da sua carteira, vão ser os defensores da sua carteira, certo? Eles vão fazer parte de um portfólio e num portfólio completo de fundos imobiliários não tem como você não ter escalado, né, os seus melhores atletas, que são aqueles que mais seguram a bronca em todos os momentos e também te dão aquela tranquilidade como investidor, tá? Então é sobre isso que eu vou falar nessa aula, sobre os fundos defensores de carteira, fundos de proteção de carteira em relação a uma carteira de fundos imobiliários, certo? Uma carteira de investimentos é como se fosse um time, uma equipe, seja uma equipe de qualquer esporte, futebol, vôlei, handball, todas as equipes, rugby, elas precisam de defensores, precisam de construtores de jogo e precisam de atacantes. A carteira de investimento é a mesma coisa. É muito importante aqueles caras que vão ir lá e vão fazer o gol. O atacante, aquele cara lá que vai ficar lá na frente chutando a bola no gol adversário para fazer pontos para o seu time. Mais importante do que fazer pontos, ganhar, é defender. Porque se você não tiver uma boa defesa na sua carteira de investimentos, você no longo prazo vai ter muita dificuldade em ganhar dinheiro. E como investimento e ganhar dinheiro estão totalmente atrelados, não tem como você não se preocupar em perder menos antes de se preocupar em ganhar mais, certo? Os fundos que eu vou citar aqui, eles possuem algumas coisas em comum. São fundos bilionários. Todos os fundos de proteção de carteira já são de um tamanho, em proporção ao mercado brasileiro, grandes. Fundos que têm algum histórico, uma linha do tempo de performance nivelada e crescente, certo? Que geram valor para o seu investidor, e são fundos que possuem boa gestão, tá? Então são coisas que são obrigatórias para que um fundo imobiliário consiga ser um fundo imobiliário defensivo de carteira, um protetor, um guardião de carteira. Sem esses detalhes, não tem como ele conseguir se provar no tempo um fundo de proteção de carteira, certo? Então eu vou falar aqui sobre 6 fundos imobiliários que servem como proteção para qualquer carteira, de qualquer tipo de investidor que tenha fundos imobiliários no seu portfólio. Alguns podem ter somente esse tipo de fundo, outros podem ter uma carteira diversificada de fundos imobiliários, onde ele tem diversos tipos de fundos imobiliários, os construtores, os atacantes, os defensores. Mas neste vídeo aqui nós vamos falar sobre os defensores, tá bom? Aqueles caras que seguram a pancada em todos os momentos e te dão uma instabilidade em momentos de tranquilidade. Vamos começar falando primeiro, então, BTLG11, gente. Pô, dispensa comentários sobre o fundo, isso aqui não é uma análise sobre fundos imobiliários, tá? A gente está falando sobre fundos que defendem carteira e eu estou te dando 6 opções aqui, né, de fundos que podem te ajudar a equilibrar, né, o desempenho da sua carteira ao longo do tempo, certo? E no longo prazo, esse resultado é muito mais visível do que no curto prazo. No curto prazo não parece que dá tanto resultado assim, mas no longo você vai ver que o negócio é sinistro, gente, sinistro. O BTLG11, ele é para mim, neste momento em que eu gravo esse vídeo, o melhor fundo de logística da nossa bolsa.
Ah, mas vamos falar do HGLG, de não sei o que, BRC. Gente, são todos fundos bons. São todos fundos bons. Mas no conjunto da obra, e somente minha opinião, porque isso não é uma recomendação de investimento, entendeu? Você pode, e eu respeito totalmente sua opinião, se você pensa diferente. Mas o BTLG, ele é um fundo que está performando redondinho, entregando muita coisa, qualidade, crescimento, certo? Estabilidade na sua carteira de investimentos. Tá? Ele é um fundo de 4,6 bi de mercado. Neste momento que eu estou falando, ele já não está tão descontado quanto ele estava anteriormente, embora P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, em fundos imobiliários de tijolo não seja tão importante, porque como você sabe, todo ano ocorre avaliação nos imóveis e esses imóveis tendem a se valorizar ao longo do tempo, aumentando o valor patrimonial do fundo, correto? Mas o P sobre VP desse fundo indica no momento 2% de desconto sobre o valor do patrimônio do fundo, certo? Que é de 4,6 bi de reais, tá? Bilhões de reais. Ele atualmente está com um dividend yield, né? Valores atualizados do fechamento de mercado de sexta-feira. Um dividend yield de 9,27% ao ano, certo? O que para um fundo defensor é um bom dividendo, certo? Um dividend yield mensal aí, no preço atual de 0,76%, o que também, principalmente em momentos de mercado de alta, você vai ver que vai quase tudo equilibrar com esse dividendo aqui. Então, quanto mais qualidade, quanto mais proteção esse fundo dá para sua carteira, você vai notar que menor é o rendimento que ele te oferece. Por isso, a sua carteira deve ser montada como se fosse uma equipe, onde você tem um percentual da carteira de defensores, que são os que nós estamos falando nesse vídeo, um percentual de construtores que vão te pagar ali um pouquinho mais, e um percentual menor de atacantes, que são aqueles que vão dar aquela alavancada no seu yield on cost da carteira, né? No seu yield, a média do yield de todos os seus ativos, certo? Baseado no que você pagou. Então, os atacantes são sempre menos que os construtores e menos que os defensores, correto? Então, vamos lá. O valor da cota hoje está em torno de R$ 103,11. Já está uma cota, ele é um fundo base 100, que já está aí uma cota um pouquinho mais ao preço justo. Esse fundo já teve próximo dos R$ 89,00, R$ 90,00 uns tempos atrás, acreditem. Em momentos de baixo, você tem que aproveitar para comprar fundos defensivos, porque são fundos que pouquíssimas vezes estão abaixo do seu valor patrimonial, tá? Essa é uma dica importante. Fundos de qualidade máxima, que são os defensivos de carteira, eles são difíceis de encontrar abaixo do valor patrimonial. Então, quando você tiver essa oportunidade, não perca a oportunidade de comprá-los abaixo do valor patrimonial, porque são fundos que dificilmente perdem valor, certo? E ao longo do tempo eles crescem renda e crescem cotação. Então, atenção a isso, tá bom? A vacância desse fundo hoje é 1%, gente. O BTG tem 1% de vacância. Isso é magnífico e ele tem 33 ativos na sua carteira. Só para você ter uma ideia, o BTG ele tem uma liquidez gigante de milhões. Então você consegue entrar e sair a todo momento. Outra coisa importante do BTG é que ele tem muito ativo alocado no estado de São Paulo. É majoritariamente São Paulo, que é a capital financeira do Brasil. E ele tem uma estratégia que ele utiliza muito, que se chama Last Mile, que são aquelas 30, o raio 30, né? Ele tem o raio 30 e o raio 60 da capital de São Paulo, que é o centro logístico do país. Então, ele tem muito galpão logístico nessa região de até 30 quilômetros da capital, que são os mais bem avaliados do fundo, é óbvio. Depois ele tem os raios 60, que são até 60 quilômetros, né? Do raio de 60 quilômetros em volta da capital. E aí ele tem um ou dois aí fora desse percurso, que é mais para fora, mas todos bem localizados em cidades estratégicas, tá? Então, este fundo é um fundo de galpão logístico que parece um reloginho. Ao longo do tempo, ele proporcionou uma rentabilidade, vamos dar uma olhada agora aqui, ó. Uma rentabilidade de 421% para os seus investidores. Gente, isso aqui é o total return, tá? E veja no gráfico também que ele está comparando com CDI e IPCA, que é a inflação. Esses são os principais indicadores que a gente deve comparar aí no mercado para poder buscar, né, vencê-los ao longo do tempo. A inflação, porque você melhora seu poder de compra, e o CDI,
porque é um índice quase imbatível do mercado brasileiro, certo? O índice, o CDI ao longo do tempo, ele é quase imbatível. 421% contra 298% do CDI, certo? E 135 com 54 da inflação. Então veja que o BTLG ele ganha de lavada, né, dos principais índices de mercado, gente. Você também tem que ter outra coisa em mente. Quando a gente olha esses gráficos, nós estamos olhando o CDI bruto. Mas se você sabia que para ganhar essa valorização no CDI aqui neste mesmo período, que nem esse fundo aqui desde 2011, para ganhar esses 298% no CDI, você precisaria de um ativo isento. No caso do fundo imobiliário, o dividendo é isento. Então, esse ganho é real, certo? De 421%. Mais esse 298 CDI, não. Porque, na verdade, eu vou fazer a conta para vocês. 298 menos 15% de imposto, você teria um ganho aí de 253% no CDI e não de 298%. Você perde 44% só por causa do imposto de 15%. Então o CDI líquido seria 253% e não 298%, certo? Contra 421 do BTLG, ou seja, ele quase dobrou o ganho de CDI no longo do tempo. Lembrando que isso é a rentabilidade da cotação, o mais distribuição dos dividendos ao longo do tempo, certo? Essa é a rentabilidade que nós estamos vendo na tela do Total Return do BTLG, uma máquina ao longo do tempo para sua carteira. Então entenda que, além de tudo, esse fundo ele cai muito pouco, gente. O drawdown dele, eu vou botar na tela para vocês, o drawdown dele é baixo. São fundos que têm baixa volatilidade. Somente em momentos de muita tensão, e ele cai menos, sempre ele cai menos do que os outros tipos de fundo, como os fundos de papéis high yield, os fundos menores, os FOFs e tudo mais, tá? Então este é para mim, um dos mais defensivos de carteiras que existe hoje no mercado. Vamos ao próximo. HGLG11, não podia faltar, gente. Eu sei que é até um pouco clichê, né, falar que o HGLG11, mas é assim, gente. O HGLG11 ele é gerido pelo Patria Investimentos, tá? Esse fundo ele passou por alterações e modificações na sua estrutura nos últimos meses. Ele era um fundo que ele era gerido pelo Augusto e pelo Bruno Margato, certo? E essa galera pertencia à antiga Credit Suisse. O que aconteceu? A Credit Suisse foi vendida para a UBS e a UBS foi se desfazendo de vários ativos. E essa parte de fundos imobiliários foi comprada pelo Patria Investimentos, que é uma gestora que está comprando todo mundo aqui no Brasil. Então o Patria comprou, né, todos os fundos imobiliários da antiga Credit Suisse com essa galera junto, esses gestores. E recentemente esses gestores saíram de cena, ou seja, os caras que trouxeram o HGLG e o HGCR, por exemplo, que nós vamos falar aqui também, o HGRE, o HGRU, até onde eles chegaram hoje, os construtores de toda essa história, não estarão mais à frente desses fundos. Eles vão atuar em outra área do Patria e esses fundos vão ficar com o gestor do Patria, certo? Então, esses caras não serão mais gestores desses fundos daqui para frente. Por isso, eu até coloquei para vocês o slogan ali, né? Uma história para contar e um futuro para desvendar, porque a gente não sabe daqui para frente como vai ser o desenrolar desse fundo. Eu acredito que vai sair muito bem, acredito que os novos gestores são ótimos, o Patria é uma das maiores do Brasil em relação a fundos imobiliários, e eu acredito que sim, eles vão conseguir dar conta do recado, mas a gente não sabe. Esse histórico é um pouco mentiroso, porque esse histórico conta a história de uma gestão diferente, tá bom? Porém, segundo eles, vão seguir a mesma trajetória, no mesmo estilo que era antes, então tudo bem. Eu tenho minhas preferências, prefiro o BTLG hoje, o BTLG 11 do que o HGLG, mas não tem problema, eu sei que todo mundo adora esse fundo e é um fundo de altíssima qualidade, 5.5 bi de mercado, 2% de desconto igual ao BTLG 11, né, 0,98p sobre VP, dividend yield de 8,31% ao ano, certo? Paga um pouco menos, ele é um fundo maior, ele é o maior fundo de logística da Bolsa, certo? Então, naturalmente, o risco-retorno dele, por ter muito pouco risco, ele tem um retorno menor do que um fundo mais arriscado, certo? O dividend yield mensal dele está em 0,68% ao mês, e o valor da cota dele já está em 160, gente.
A vacância dele hoje está em 3%, ele tem muito ativo, são 28 imóveis, tá? De muita qualidade. Esse fundo compra galpões AAA, galpões bizarros, gigantes, tá? E a liquidez dele eu não preciso nem falar, né? É uma das melhores em relação a fundos imobiliários da Bolsa. Esse fundo, ao longo do tempo, em questão de rentabilidade, entregou 557%, 557% de rentabilidade desde 2012, certo? Contra 2,76% do CDI e 1,25%, 125% de inflação. Lembrando que se nós tirarmos lá os 15% do CDI bruto, né, esse CDI vai cair para uns 230 e alguma coisa. Então, assim, mais que dobrou, né, o ganho do CDI neste período aí de 13 anos, praticamente 13 anos de história do HGLG. Então, o HGLG, sem sombra de dúvidas, né, um fundo de galpão logístico, um dos de maior qualidade, é o maior e o de maior qualidade praticamente que nós temos hoje aí na Bolsa. E o HGLG agora também está, como ele está muito grande, ele também está trabalhando com um pouquinho de desenvolvimento, tá? Ele tem uma alavancagem de uns 13% do PL do fundo e ele está agora começando a construir, né, também desenvolver galpões, não somente comprar para alugar, certo? Ele também está trabalhando com desenvolvimento porque ele tem tamanho para isso, só com o próprio caixa ele consegue fazer esse tipo de coisa, tá, gente? Vamos então para o próximo vamos falar é o Aelis R11, há pouco tempo atrás em outro vídeo eu falei sobre esse fundo, ele é um fundo que hoje está à base 10, né? Um fundo que está dando o que falar aí, mas positivamente, né? Ele é um fundo híbrido, é um fundo que tem data center, tem parte de prédio corporativo, tem galpão logístico, ele é um fundo híbrido, gente. Ele tem vários tipos de imóveis diferentes, mas é um fundo que ele é gerido pela Alianza Trust. É um fundo muito seguro, com muita diversificação de ativos, porque ele tem ativos totalmente diferentes, né? Ele tem uma diversificação no quesito qualidade muito bom em relação a inquilinos também. É Coca-Cola, é Dell, certo? Gente, é um monte de inquilino AAA, inquilinos top, tá? Esse fundo, ele conta com isso e o diferencial, na minha opinião, para esse fundo é que além de ter 23 ativos, 0% de vacância, uma liquidez altíssima, 1,3 bi de patrimônio, certo? Ele está dando hoje 1% de desconto sobre a sua cota patrimonial e ele oferece um dividend yield anual de 9,29% e 0,75% ao mês. Para mim, o que deixa esse fundo mais top do que ele já é, de maior qualidade ainda, é que ele tem 100% dos contratos dos seus imóveis com seus inquilinos atípicos. Contratos de 10, 15, 20 anos, contratos gigantes, contratos de longa duração. E bem amarradinhos com grandes multas no caso dos inquilinos saírem. Só que são inquilinos gigantescos também, que dinheiro não é o problema, como Coca-Cola, por exemplo. Isso aqui é a Fenza, certo? Então, é esse tipo de inquilino que está dentro desse fundo imobiliário. Esse fundo tem data center, tem galpão logístico, tem lajes corporativas. Eles têm bastante qualidade e tipos de imóvel e bastante qualidade de inquilinos com grandes contratos. Isso faz bastante diferença, gente. Acredite, esse fundo está sendo avaliado hoje em R$ 10,58 a cota. Para quem tem aporte menor, esse é um baita fundo defensivo para sua carteira. Porque se você aporta R$200, R$300, um percentual deste fundo vai te dar uma qualidade absurda na sua carteira, tá bom? O seu dividendo não vai crescer tanto, mas você vai ter um dividendo sustentável que vai crescer ao longo do tempo e você vai ter qualidade na sua carteira. A LZR11, BTLG11 e HGLG11, como nós falamos até agora, são fundos de tijolos que vão te oferecer essa qualidade, crescimento e segurança para sua carteira, certo? O ALZR11, ele é um fundo que ele não tem 10 anos de história como os outros, mais de 10 anos de história como os outros dois que nós falamos aqui. Mas ele é um fundo que está aí desde 2018 performando de forma exemplar, certo? Ele já entregou de 2018 até agora 113% de rentabilidade para os seus cotistas. 113, ele mais que dobrou o seu patrimônio, certo? Contra, nesse mesmo período, o CDI de 86%. O fundo sensacional, ele pouquíssimas vezes, tirando na pandemia e lá em 2018, um pedacinho, logo que ele saiu, né, no mercado, pouquíssimas vezes ele esteve abaixo
do seu valor patrimonial. Então ele é um fundo que, se não me engano, 77% do período ficou acima do valor patrimonial, desde o seu IPO. Isso, gente, é sinistro, porque a gente teve aí caminhoneiros, teve Wesley Day, teve Dilma, impeachment da presidente, teve várias eleições, teve pandemia, e esse cara se mantendo firme e forte, sempre bem valorizado. Então o LZR11 é um baita defensor que você pode ter na sua carteira, certo? Vamos pro próximo. Agora eu quis trazer para vocês aqui os últimos 3 do vídeo, né? São 6 que a gente vai falar. Os últimos 3 eu quis trazer para vocês os fundos de papel, para mostrar também que não é só fundo de tijolo, não, que pode servir como um defensor de carteira para momentos ruins. Fundos de papel também podem. E eu trouxe aqui para vocês fundos que já têm um histórico comprovado para que a gente possa falar sobre isso. Tem muitos fundos bons atualmente, mas esses fundos que eu vou citar são todos fundos que ultrapassaram a barreira do tempo, vencendo. Primeiro fundo, VRTA11, um fundo de papel que tem um foco a construção de uma carteira de CRIs indexados à inflação. Então esse é um fundo quase que puro sangue inflação. Ele é quase 100% inflação. É claro que sempre vai ter um caixinha ali em Selic ou CDI, mas ele é um fundo focado em inflação. Atualmente quase todos os fundos de papel, para fazer um incremento de renda, né, e dar uma alavancadinha nos seus ganhos, tem feito compras de cotas de fundos imobiliários um percentual pequeno. Alguns fundos passam do limite, como na questão do CPTS, que uma hora nós vamos fazer um vídeo sobre ele, e acaba quase virando um FOF. Mas o VRTA tem um percentualzinho ali também, né, pequeno em relação à sua carteira total, em outras cotas de fundos imobiliários para incremento de renda para os cotistas e também ganho de capital em alguns momentos. Mas a sua carteira de CRI é uma carteira high grade, de qualidade, ele tem quase 15 anos entregando resultado para você, entregando resultado mais provento, ou seja, ele entrega o resultado, né, da sua carteira de investimentos de CRIs e mais a inflação no provento, porque fundos de papel pagam a inflação no provento, certo? Grava isso. Fundo de tijolo entrega a inflação na valorização das cotas. Fundo de papel entrega no provento. Por isso que o fundo de papel, ao longo do tempo, não se valoriza muito em relação à sua cotação. A cotação ela fica sempre próxima do seu preço base. No caso desse aqui, base 100. Então vai ficar ali entre 80 e 110, 80 e 110, 90 e 110. Ele fica nesse range sempre, certo? É um fundo que tem muito tempo de história, valor patrimonial de 1,3 bilhões, está no momento com 7% de desconto. Eu tenho esse fundo de carteira, estou comprando bastante, porque ele é um fundo que está pagando hoje 85 centavos, se eu não me engano, por mês. Claro, como é um fundo de inflação, ele pode alterar isso de acordo com a inflação, né? Mas eles conseguem linearizar esses ganhos, né? E está pagando 85 centavos por mês e está sendo vendido aí a R$ 77 hoje, gente. Esse fundo há poucos dias atrás estava 70 reais. Chegou a ser vendido por 69, pagando quase 1,5% de dividend yield. Bizarro, certo? Esse é um fundo que ele te ajuda muito e ele ainda te protege da inflação, tá, gente? É um fundo muito bom que te entrega a inflação no dividendo. O indexador principal dele é o IPCA, ele tem 63 ativos, contando fundos imobiliários e CRIs na sua carteira, sendo que 90% é CRI, certo? Um dividend yield no momento de 12,97% ao ano e 1,09% ao mês nos seus dividendos, que estão sendo pagos hoje. Então, assim, ó, o VRTA, vamos agora para a rentabilidade dele, para você ver ao longo do tempo como ele se comportou. O VRTA entregou 333%, a gente está falando desde 2012, tá? 333% de rentabilidade para os seus cotistas. Um total return de 333 contra os 252 aí do CDI. Bateu muito, né? No CDI, no IPCA também. Então o VRTA, 333%, desde seu IPO, ele já gerou de ganhos para os seus cotistas. Tá aí, gente. Mais de 10 anos de história entregando mais de 330% para os seus cotistas. Este é um fundo que ao longo do tempo vai defender também a sua carteira, acredite. É um fundo de papel 100% inflação, VRTA11. Vamos pro próximo.
O próximo que nós vamos falar é o HGCR11. Esse é um fundo que também pertencia àquela mesma gestão do HGLG, certo? Não o mesmo gestor, mas a mesma equipe, eu quero dizer, né? Era da mesma empresa e agora, né, está dentro do Pátria. Vão seguir a mesma estratégia, vão continuar rodando o fundo como ele sempre rodou. Esse é um fundo de papel que está há mais de 10 anos entregando resultados aí, com fundo, com créditos de qualidade. Ele é um baita de um high grade. Quando a gente fala de high grade, são créditos de alta qualidade. Então, quando os caras pegam os CRIs e aqueles CRIs estão estruturados com uma qualidade de mais alta, né? São devedores de alta qualidade, um crédito mais bem estruturado, com melhores garantias, certo? Então, esse é um fundo muito eficiente. Ele não é 100% CDI, esse é um fundo mais misto. Ele dança conforme a música. Se o momento pede mais inflação, ele aloca mais os seus ativos no lado da inflação. Se o momento pede mais CDI, ele aloca mais ativos, um percentual maior da sua carteira em CDI. Então ele não tem uma regra que diz que tem que ser um ou outro. Ele dança conforme a música. De acordo com situações diferentes da economia, ele vai mais para o IPCA ou mais para o CDI, certo? No momento ele é 90% IPCA e 10% CDI. No momento que eu estou gravando esse vídeo, mas já vi momentos em que foi 60% CDI e 40% IPCA, por exemplo. Dificilmente um fundo migra muito mais para o CDI e menos para o IPCA, tá? O IPCA vai estar sempre presente em grande quantidade, o que pode em algum momento, né, essa proporção aumentar ou reduzir. Ele é um fundo de papel que surfa a economia, entregando sempre bons resultados e aquele dividendo constante, certo? 1,5 bilhões, né, de patrimônio, é outro gigante, está com 3% de desconto no momento que eu gravo esse vídeo, 0,97%, 12,94% ao ano de dividend yield, 1,11% ao mês, gente, ele está pagando atualmente 1,11%. O valor da cota atualmente está 94,55 e ele é aí, indexadores, né, IPCA e CDI, uma liquidez altíssima e 52 ativos na sua carteira. Esse é um fundo com bastante ativo de máxima qualidade, high grade total. Vamos ver a rentabilidade dele agora, desde sua criação. Este fundo entregou desde 2011, gente. Olha só quanto tempo, né? Quase 15 anos. Desde 2011, ele entregou 447% contra 300 do CDI e 135 da inflação, do IPCA. Então é mais um aí, provando que ele vence, sendo um fundo de papel, ao longo do tempo, o retorno total dele é maior do que o CDI. Ou seja, se você tiver o mesmo valor nos três ativos desde 2011, você chegaria hoje com muito mais valor no HGCR11 do que no CDI e IPCA. Baita de um retorno, né? Um dividendo que ele entrega a inflação no dividendo, porque ele é um fundo de papel. Então o P sobre VP aqui é muito importante. Fundos de papel, P sobre VP te diz na lata se ele está barato ou se está caro, porque é a marcação a mercado dos papéis que ele tem dentro da carteira. Vamos então para o último, gente. Esse aqui, eu tinha que colocar ele aqui. Tá? Eu poderia ter colocado outro, como a HGRU, por exemplo, que é um fundo protetor de carteira também, de renda urbana, só que ele tem bem menos tempo. A HGRU é muito mais novo, certo? Então nós vamos trazer aqui o KNCR11. Tinha que estar aqui, gente. Esse tinha que estar aqui. Por quê? Ele é o maior fundo imobiliário da Bolsa Brasileira. Ele é o nosso maior fundo imobiliário em tamanho. 7,8 bilhões de patrimônio, gente. E aqui eu quero conversar com vocês sobre algumas estratégias que vocês podem aplicar para ganhar mais dinheiro com esse cara aqui. Hoje nós estamos com uma taxa Selic de 15% no momento que eu gravo esse vídeo. Talvez você esteja assistindo em algum momento em que a taxa Selic esteja 10, 8, 9. Tudo bem? Esse é um fundo 100% CDI. Então o resultado do dividendo que ele entrega é baseado numa carteira de CRIs, uma carteira de vários títulos indexados ao CDI, certo? E todos os títulos, esse aqui é gerido pela Quineia, que faz parte do Itaú, uma das melhores, se não a melhor gestora que nós temos hoje no mercado, e ele tem papéis de alta qualidade. 1,03, ele está 3% sobrevalorizado, ou seja, baseado no seu patrimônio,
O PSOVP, que é um fundo de papel aqui, então esse PSOVP é um PSOVP real, está nos dizendo que ele está 3% mais caro do que deveria estar, porque está todo mundo comprando, e já já nós vamos falar sobre isso. 1,28% ao mês de dividendo ele está pagando e 12,79% ao ano. Lembrando que os outros dois de papel que a gente falou anteriormente estão pagando o mesmo dividendo que esse e com desconto. Pensa, raciocina. R$ 104,00 atualmente a cota, indexado ao CDI, uma alta liquidez e 83 ativos em carteira. É um fundo mega diversificado de alta qualidade. Agora vamos ao que interessa, gente. É uma dica para você não perder seu dinheiro. Quase todo mundo quer ter um KNCR em carteira. Eu também quero, mas no momento eu não tenho. Não está na minha carteira. Por quê? Se você voltar no tempo, o gráfico de cotação pode ser o do Google mesmo, e você lembrar que em 2020, por exemplo, nós tínhamos uma Selic. Uma Selic que estava em torno de 2% ao ano. Esse fundo chegou a um valor de cotação aí, ó, de R$ 85,00, R$ 95,00, R$ 88,00, 2020, quase 2021 já, 87. Lá em 2021 ele chegou a bater, vamos ver aqui, ó, 87 de novo. Depois depois chegou a 94, 23. Ainda em 24, naquela queda de todos os fundos ali, ó, R$ 97,00. Então, sempre que a Selic cai, esse fundo tende, alguns meses depois, geralmente 2 meses à frente, Selic caiu 2 meses à frente, ele começa a refletir o mês que da Selic caiu. E esse fundo começa a pagar menos dividendo. Quando esse fundo paga menos dividendo, a cotação despenca. A galera sai vendendo feito louco, porque só estão preocupados com o dividendo. Então, se você utilizar uma estratégia de comprar esse fundo na contramão do mercado, você não vai comprar esse fundo quando a Selic estiver no ápice, no topo, ou subindo. Você vai comprar esse fundo quando a Selic estiver caindo, porque ele vai despencar de preço, gente. Aí você vai comprar ele a preços ótimos, e você sabe que a Selic no Brasil ao longo do tempo é alta. Ela em algum momento vai voltar a subir e pagar muito dividendo. E a cotação dele vai lá para cima de R$ 100,00 de novo. Então sempre que você comprar abaixo do preço base dele, você vai estar fazendo um bom negócio. Acima, talvez não seja tão bom negócio assim, porque quando a Selic baixar, essa galera que está comprando a R$ 104,00 aqui vai ver esse fundo cair para 80, 85, 86, 90, 92 e vai perder dinheiro. E vai se desesperar e vai vender o fundo no prejuízo, dizendo que não presta mais, sendo que eles só não entendem como que é o funcionamento do fundo. Então, se você comprar no contrafluxo, quando está todo mundo vendendo, você vai, ao longo do tempo, segurar esse fundo, fazer um ótimo preço médio nele, e vai segurar ele, porque na hora da crise de mercado, ele vai subir enquanto todos os teus outros fundos estão descendo. Porque a Selic vai subir para tentar acalmar algum tipo de inflação, alguma crise que aconteça, os outros fundos vão vir a cair e o KNCR vai valorizar, porque ele vai começar a pagar mais dividendo por causa do CDI. Então ele é um fundo de total proteção de carteira, ele é quase um hedge na sua carteira. Então se você tiver, por exemplo, o KNCR como uma das maiores posições da sua carteira, em alguns momentos você vai ganhar muita grana. Tá? Então assim, ter ele dentro da carteira é super interessante se você souber comprá-lo na hora certa. Se você sair agora, que nem louco, comprando um KNCR a mais de R$ 100 com a Selic a 15%, a tendência no curto prazo, médio e curto prazo, porque a Selic agora tende a cair nos próximos anos, é você perder dinheiro, porque a cotação dele vai desabar. E ele vai continuar pagando o provento de acordo com a Selic. A Selic cai, o provento vai cair junto. Isso é normal, tá, gente? É assim que funciona. É só você saber como é que o fundo funciona, por isso que você tem que saber o que você está fazendo para você investir. Você tem que saber o que é aquele ativo, qual é a estratégia do ativo. Essa é a estratégia do ativo, pagar o CDI. Então, se o CDI cai, ele cai junto e ele vai cair cotação porque todo mundo vende. Se os investidores fossem todos experientes, ele talvez nem cairia tanto. Mas o problema é que é muito inexperiente no mercado. As pessoas físicas dominam os fundos imobiliários. E eles fazem a cotação cair quando o dividendo cai. Não adianta. O dividendo caiu, a cotação caiu. Sabe? Eu adoro aproveitar essas oportunidades porque eu compro muito fundo quando a galera vende. É assim que eu faço. E aí eu sempre estou ganhando até com rentabilidade de valorização de cota, além de dividendos. Isso é muito bom, gente. Tá? Muito bom.
Então, esse foi o último fundo que nós falamos. Vamos dar uma olhada agora na rentabilidade histórica que ele trouxe para os seus investidores. O KNCR11, desde 2013, entregou 242% de rentabilidade de total return para os seus investidores. Nossa, mas até menos que os outros, sim, gente. Você vai notar que ele vai entregar maior rentabilidade quando a Selic está alta. Olha lá, quando a Selic começa a despencar, ele despenca junto, lá em 2020. Só volta a crescer de novo quando a Selic começa a subir ali, 2022, 2023 de novo. Aí ele volta para o ápice, inclusive ultrapassa o CDI, que está a 219%. Se tirar os 15%, toda aquela ladaia que você já sabe, vai ficar 100 e poucos por cento o CDI. E 100% e 105% IPCA nesse mesmo período. Então, assim, o KNCR ele não é um fundo comum. Você tem que saber comprá-lo, certo? Se você comprar ele na hora certa, você vai fazer um bom negócio. E você vai ganhar até mais do que isso aqui, ó. Você vai ganhar mais, você está comprando ele nos momentos certos, nas quedas de cotação dele, quando ele cai para baixo do seu preço base, que é 100, tá? E são momentos em que está todo mundo vendendo, porque provavelmente o CDI deve estar caindo, e aí ele vai pagar menos nos próximos meses. Mas entenda que em algum momento ele vai voltar a pagar de novo, muito. Então, isso é importante você entender, saber trabalhar, né, com a estratégia do fundo e saber alocar ele dentro da sua carteira de investimentos, porque além de defender a sua carteira, em momentos de crise ele vai te defender muito bem e te dar um resultado positivo, certo? Então, gente, esses foram os 6 fundos que eu queria trazer para vocês, 6 fundos sensacionais, bilionários, dos maiores do nosso mercado, de grande qualidade, excelência, né, na gestão, entregam ao longo do tempo dividendos crescentes, qualidade, diversificação e reduz a volatilidade da sua carteira. Você ter uma gama de fundos como esses que eu citei aqui dentro da sua carteira junto com outros vai te trazer um conforto, uma tranquilidade na sua carteira de investimentos ao longo do tempo e vai te dar uma defesa, né, contra momentos turbulentos que você não imagina. Sensacional. E, além de tudo, vai estabilizar os seus ganhos de dividendos ao longo do tempo. Seus proventos vão ficar estáveis. Não vai ser aqueles proventos assim, ó, moda louca, que é um dia lá embaixo, um dia outro mês lá em cima. Eles estabilizam, quase todos eles, inclusive os de papéis. Se você olhar, eles pagam dividendos lineares ao longo do tempo, certo? Porque a gestão prioriza essa previsibilidade de renda. E isso, para quem quer uma carteira de renda, de geração de renda, é muito importante. Não fica só se preocupando com dividendo alto, não fica só se preocupando com crescimento de renda absurda, com high yield. Eu vou encher minha carteira de middle e high yield para ganhar 2% de dividendo. Gente, a tendência quando você faz isso é você ganhar no dividendo e perder na cotação. Aí você perde muito na cotação, em algumas vezes 80%, 70%, 90%, como no caso do HCTR, DEVA, TORD, esses aí. E aí depois você precisa reestruturar toda a sua carteira se você quiser ficar vivo no mercado, ou você acaba saindo triste do mercado achando que isso não funciona. Mas não é o que não funciona, foi a sua ganância de querer ganhar muito em pouco tempo e a sua falta de estratégia. E também falta de disciplina. Ganância, falta de estratégia e falta de disciplina vão te quebrar no mercado. Você nem deve entrar se você não souber controlar esses 3 pilares aí, tá bom? Espero ter gostado, gente. Esse foi um vídeo que ficou bacana, com bastante fundo de qualidade. Só tem guardiões de mercado aí. Uma carteira de verdade não pode ficar sem esses fundos. Se inscrevam no canal, deixe seu like e vamos para o próximo vídeo.